Graça e paz, amados. Quantos querem mais do Senhor nessa noite? Fica de pé, vamos orar para que haja a revelação da palavra. É uma honra estar aqui nessa igreja tão linda e poder compartilhar. Eu quero falar sobre o mover de Deus para esses dias. Eu queria que você orasse com quem está ao teu lado para que venha o mover de Deus sobre a vida dele ainda mais intenso. Se você deseja receber algo sobre a sua vida, peça que o Senhor faça 2 vezes mais a vida do seu irmão. Pegue na mão dele que está ao seu lado, à sua direita, à sua esquerda, e ora por ele. Fala: Pai, completa a obra que o Senhor começou. Que o meu irmão não seja mais o mesmo, Pai. Fala: Senhor, libera do céu sobre ele. Nós invocamos o Senhor. Ah, Pai, como nós queremos mais. Desejamos tua presença. O seu irmão está ouvindo que você está orando por ele? Ore bem alto, que ele vai declarando, vai profetizando, declarando palavras proféticas. Vai profetizando que ele não vai sair daqui o mesmo, que haverá transformação, em nome de Jesus. Oh, tu és bem-vindo, Senhor. Aleluia. Tu és maravilhoso. Tu és bem-vindo aqui, em nome de Jesus. Ore ao Senhor falando: Pai, eu preciso ouvir tua voz. Eu quero te ouvir. Amém? Então, ainda em pé, em reverência às Sagradas Escrituras, vamos abrir nossas Bíblias, ou ligá-la. Eu já não sei mais. Evangelho de João, capítulo 5. Talvez você já me ouviu ministrar, e se você já ouviu é porque Deus quer que você ouça de novo. Na verdade, esses princípios que você vai ouvir aqui, eu tenho ministrado já há bastante tempo, mas creio que são chaves para liberar de fato de um mover de Deus. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. E há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta, e ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pega a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Obrigado pela tua palavra, Espírito Santo. Profetiza para quem está ao teu lado: Deus vai falar com você, querido irmão. Você pode se assentar. Eu acredito que o Senhor, Ele preparou e marcou uma conferência como essa, na visão do MDA, de fato porque Ele quer liberar um novo mover, porque Deus é um Deus de mover. Quantos creem que Deus é um Deus de movimento? Lá no deserto, o povo de Israel tinha que seguir uma nuvem que era dinâmica, não era estática, ela se movia. Números 13 fala que ela permanecia determinado tempo sobre um lugar, mas logo o povo tinha que levantar acampamento, porque sabia que ela iria se mover. Deus é um Deus de movimento, não é um Deus estático. Por isso a Bíblia diz que somos transformados de glória em glória. Sempre há uma glória maior, sempre há algo novo que Deus quer liberar. Você quer isso para a sua vida? Amém? Mas a questão é que não há movimentos de Deus que se dá de uma forma aleatória ou automática. Há chaves que abrem portas, há chaves que ligam, ou que liberam ou desatam aquilo que o Senhor deseja iniciar ou mover através de nós. O que você vai aprender hoje é que não há um movimento da parte de Deus na terra sem uma cooperação, uma concordância e até mesmo uma permissão daqueles que querem ser agentes de um mover, aqueles que querem falar: Deus, me leva, me envia, para que um movimento ou mover de Deus seja iniciado
e liberado. Quando eu olho para esse texto, eu vejo essas chaves, há tantos princípios tão profundos. O Evangelho de João é diferente dos demais porque ele apresenta os feitos de Jesus, as suas obras, como sinais. Ele começa com o primeiro milagre, apresentando ele como um sinal. Assim se iniciam os sinais que Jesus começou a realizar, diz o Evangelho de João. Sinais fala de uma alegoria profética, ou isto é, de revelações que estão por trás dos fatos históricos e reais, que de fato aconteceram. Mas aqui é uma figura profética, uma alegoria que eu quero te mostrar, de uma geração da igreja. Por causa de cada detalhe, a Bíblia fala desse lugar religioso para os judeus, que era o lugar que uma multidão se reunia, havia um tanque com uma água, e era aquele lugar que eles se reuniam para esperar uma manifestação divina ou sobrenatural. Mais do que isso, o nome Betesda, ou em outras versões bíblicas é apresentado com Betsaida ou Betesda, representa a igreja, porque o nome, o significado do nome, significa literalmente casa de misericórdia. A casa de misericórdia é o lugar da manifestação ou do operar de Deus. É uma alegoria profética da vida da igreja. E podemos ver esses detalhes no verso 2. Quando Jesus entra naquele lugar, pela porta das ovelhas, naquele tanque que tinha a água dentro, tinha 5 entradas. O número 5 é o número da redenção, o número da graça, mas era o número dos ministérios, mas é o número também do mover. Ele representa a mão, o operar de Deus através da sua igreja. A igreja é o corpo de Cristo, pelo qual ele se move na terra. Amém? Amém. Havia 5 entradas, e Jesus entra pela porta das ovelhas. Ele mesmo se apresentou como a porta das ovelhas. Quem entrar por ele achará pastagens. Então ele entra nesse ambiente profético de uma multidão que aguardava que algo do céu acontecesse. Mas é interessante que o Senhor então mira um desses dentro da multidão, paralítico, que havia 38 anos que estava ali, ou 38 anos naquela condição. Não se diz quanto tempo estava ali à espera, mas provavelmente era muito tempo. Ele aguardava aquela manifestação divina. Mas o 38 é o número, é o tempo de uma geração para o judeu. Há um quadro pintado aqui de uma igreja, casa de misericórdia, que tinha tudo. A multidão ali esperando, aguardando, ou ansiosa pelo agir de Deus. Uma geração que a Bíblia diz, ou frisa algo muito interessante no verso 3. Eles costumavam ficar ali. E termina dizendo, à espera de um movimento. Essa figura profética apresenta o que pode acontecer na vida de uma igreja, de uma célula, de uma família, de um discipulador, de um discípulo, que pode passar a vida inteira, ou uma geração, aguardando ou esperando por um movimento. Na verdade, nós ansiamos que Deus inicie ou desate um novo reavivamento, um mover de crescimento, um mover de multiplicação, um mover de milagres. Nós estamos aguardando, mas o problema é que nós estamos esperando que caia do céu, que venha um anjo, que algo venha acontecer na nossa célula, ou na nossa história, que de fato milagres vão pipocar, milagres serão desencadeados. Mas aqui que está o grande problema. Ele ficou à espera por uma geração e nada aconteceu. Nada aconteceu porque ele não entendeu que para desencadear um mover de Deus é necessário alguns ingredientes, algumas chaves reveladas que Deus dá na mão de quem quer, para que você seja um agente, ou alguém que venha promover isso. Quando você estuda a história de reavivamentos, em toda a história bíblica ou na história da igreja, nunca um mover de Deus se deu sem a ação de um cooperador, sem a ação de um homem ou uma mulher, que se colocasse no lugar certo, na posição, para dizer, Senhor, comece através de mim. Mova-se através de mim. Nós precisamos então descobrir quais são esses movimentos, quais são esses ingredientes, essas atitudes para o mover de Deus acontecer na minha geração. Quantos querem viver o mover de Deus na sua geração? Eu não quero fazer parte de uma geração, de uma igreja que conta os moveres do passado, que tem aquele saudosismo terrível dizendo, um dia Deus já moveu, um dia eu experimentei um mover que não acontece mais. Nós precisamos entender que todo mover iniciado não é permanente.
Os moveres, eles podem ter um impulso inicial, mas não é a garantia que eles permanecerão. Nós vamos aprender que é necessário também ter algumas atitudes bíblicas, espirituais, para que nós possamos viver um novo mover. Talvez na sua vida você viveu um mover quando você se converteu. Você viveu um mover quando Deus chamou você para liderar uma célula. Você viveu um mover quando teve uma experiência com Deus. Mas é terrível quando esses moveres se passaram. Estão nos anos do passado e hoje estamos já vivendo algo estático ou no automático. Estamos à espera que algo comece a acontecer, mas não sabemos quando e nem como. O primeiro ponto-chave que eu quero falar com você nessa noite, que o Senhor tem sacudido a minha vida para que eu entenda, é que a falta de um mover produz gente doente. A falta de um mover produz enfermidade espiritual. Se você permanecer muito tempo no saudosismo, ou acostumado a esperar, você pode sofrer, e com certeza terá consequências drásticas, que eu quero te mostrar, que esse povo viveu. Nós fomos criados com uma tendência ou uma facilidade para nos acostumar com quase tudo. Acostumamos com tragédias, acostumamos com coisas ruins, e podemos nos acostumar com a falta de um mover. Podemos nos acostumar a viver dentro da casa de misericórdia, tendo tudo ali, tendo a água que é o símbolo da palavra, e símbolo também do Espírito, mas sem ver ela borbulhar, sem ver ela ativa, sem ver o operar dela. Por quê? Porque nós estamos na margem do tanque, sentados, esperando que algum momento um mover, um soprar sobrenatural aconteça. Mas o problema é que enquanto nós estamos nessa espera, algo no mundo espiritual, ou algo em nós está acontecendo de muito ruim. Porque esse costume com a espera vai produzir doenças, vai produzir comodidades, vai produzir gente acomodada, mas gente estática, que pode se acostumar com o automático. Está lá, tem a água, mas não tem o agitar, não tem o mover, não tem o agir de Deus. E nos acostumamos com isso no culto de celebração e nas células. Nós nos acostumamos com aquilo que sabemos que é religioso, algo vazio. A religiosidade que fala assim: um dia Deus moveu, um dia Ele poderá mover. Mas e hoje? Hoje nós estamos acostumados a esperar. Não estou sentindo mais, não estou sendo tocado mais, não estou participando de mais nenhum movimento, e parece que Deus parou de mover. Mas eu quero dizer para você que Ele não parou de mover. Ele continua movendo sobre as gerações, sobre as nações, e eu e você não podemos ficar de fora do movimento de Deus. Hoje Ele está movendo sobre a vida daqueles que querem. Hoje Ele está movendo em lugares que tem clamado: move aqui. Quantos querem fazer parte de um mover de Deus nessa nação? Fala para quem está ao teu lado: Deus quer transformar você num agente do mover de Deus, em alguém que provoca o mover de Deus. Quantos querem isso? Quantos querem fazer parte disso? Então, primeiro eu quero te mostrar o lado ruim, negativo. A Bíblia diz que aquele povo que acostumou com aquela mornidão, com aquela frieza, de saber que todo dia que chegaria naquele culto, as águas continuariam paradas, estáticas. Eles continuariam a esperar que do céu descesse um anjo. Eles estavam doentes e inválidos. E eu estou lendo pela NVI, e o verso 3 aponta uma característica de doenças dessa multidão. Há 2 pontos e há 3 níveis que eu quero chamar de enfermidades produzidas pela religiosidade, ou pela falta de um mover. Quando uma célula está experimentando a falta de um mover, por muito tempo, uma igreja experimentando a falta de um mover, um ministério experimentando a falta de um mover, um líder, um discipulador experimentando a falta de um mover, consequentemente ele poderá ter enfermidades espirituais, e elas podem ser muito graves. A primeira enfermidade espiritual, que é um resultado da falta de um movimento celestial, de um mover de Deus em algum lugar, o verso 3 é apontado como cegueira. Havia uma multidão de doentes e inválidos que estavam ali acostumados, e eles eram cegos. O primeiro nível de enfermidade, que é resultado da falta de um mover, é a cegueira. Não significa que um dia que você tenha tido uma visão celestial, a visão de um propósito, a visão de um chamado,
a visão daquilo que Deus tem para você, não significa que essa visão permanecerá. Visão precisa ser alimentada, precisa ser cultivada, porque senão, visão vaza. Podemos perder a visão que um dia tivemos. Um dia talvez alguém teve tão apaixonado pela visão do MDA, em fazer discípulos, em se mover. Por quê? Porque ele experimentou um impulso de um movimento. As leis da física apontam que algo que está em movimento tende a parar. Se você pega uma bola de boliche e lança num plano, se aqui tivesse uma reta que não houvesse resistência, paredes, para bloquear essa esfera que fica girando, a algum momento, alguma hora, ela vai parar, mesmo sem barreiras, por causa de dois fatores, no mínimo: por causa da lei da gravidade, e por causa do atrito que há ela com o chão. Então ela vai perdendo o impulso, e uma hora ela vai parar. Eu e você corremos o risco de sempre perdermos o impulso, e uma hora nós vamos parar. Você sabe que isso é uma realidade. Saímos de um impulso de uma conferência, nos movendo, tão eufóricos com aquilo que Deus fez, mas você sabe que isso tende a parar. O problema é que vai parar, você só não sabe quando. E quando isso parar, a pergunta é: o que vai gerar um novo mover de Deus? Ou o que vai gerar um novo impulso na sua vida, para que esse movimento não pare, para que ele se aprofunde, para que ele se intensifique? Quando você perde visão, você perde o movimento. Você não sabe mais para onde ir. Uma pessoa que um dia teve tanta clareza sobre o que fazer, ou qual é a vontade de Deus, e o porquê da visão do MDA, por causa de vários fatores, lutas, as situações externas, pode um dia perder a visão, e não saber mais o porquê que está liderando uma célula, o porquê que está fazendo discípulos. As coisas perdem o propósito, como resultado da falta do mover de Deus. Eu vou repetir. As coisas perdem o sentido e o propósito como resultado da falta de um mover de Deus. A falta de um mover de Deus é um grande perigo para cada célula, para cada MDA, discipulador, discípulo, para cada igreja. Por quê? Porque era o mover de Deus que produzia os resultados. E quando não estamos tendo o mover de Deus, eu quero produzir os resultados. Quando eu percebo que a peteca está caindo, que a célula desanimou, virou um antro de água parada, e água parada sempre dá dengue, dá doença. As pessoas estão enjoadas, tudo está monótono, tudo ficou repetitivo, tudo ficou morno, perdeu o sal. Então quando o líder, ele está percebendo que o movimento se foi, ele tem a grande tendência, ou a tentação, de querer produzir um movimento por si só. E aí que está o grande perigo. Eu já passei por isso várias vezes. Talvez há muitos pastores aqui que estão entendendo claramente o que eu estou falando. Um líder de célula que está entendendo claramente o que eu estou falando. Ele percebeu que a água parou de agitar, a água estagnou, faltou o impulso de um movimento, e agora ele quer produzir um movimento. De alguma maneira ele quer chutar a esfera de novo, ele quer jogar a peteca para cima, e nós começamos a criar os nossos movimentos. E aqui tem um grande perigo: nós conseguimos. Você começa a inventar moda. Alguns que perderam a visão falam assim: já não sei mais se é para eu estar no MDA ou ficar nessa visão, as coisas pararam de se mover, talvez chegou a hora de mudar, eu vou inventar moda. E é aqui que mora o risco de muitos pastores que acham que perderam a intensidade do mover, da euforia da igreja, da paixão por uma visão, e agora são tentados a tentar outros movimentos. Eu vou tentar fazer outras coisas para dar uma agitada nessa água. Então nós queremos ir lá na nossa célula e dar uma agitada naquilo que está parado. Só que temos um problema aqui: nós conseguimos agitar. Realmente nós conseguimos fazer agitamentos ou moveres que são humanos. A grande diferença é que pode ter barulho, pode ter euforia, mas a diferença é que quem mergulhar nesse movimento que nós produzimos sairá da mesma forma. Não haverá milagres. Não haverá transformação real. Fazemos muita propaganda, somos mestres do marketing, queremos produzir um movimento da nossa célula, na vida dos nossos discípulos, mas quando as pessoas entram nesse movimento, elas percebem que não tem algo sobrenatural, porque tem muitas coisas que sabemos que somente Ele pode fazer. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Quando vocês estão me entendendo, diga amém. Agora, quando eu estou tentando produzir movimentos,
por minha conta, é um sinal que a cegueira está entrando. Eu já estou perdendo a visão do que é celestial. Eu já estou perdendo a visão do que é essencial, do que é prioridade. Aqui é um grande risco quando nós estamos querendo fabricar moveres, fabricar alguma coisa. Vou te dar um exemplo muito pequeno, mas talvez um líder de célula, ele vê que ele tem que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer algo nessa célula para ela sair dessa água parada. O que eu faço? Meu Deus, já sei. Vou comprar 10 quilos de picanha, muita Coca-Cola, e semana que vem vai ter um movimento nesse lugar. Já até alegrou o clima. O quê? Picanha, Coca-Cola? Você acha que esse movimento vai trazer resultado? Sim ou não? Vai, irmão, picanha atrai, pode me chamar que eu vou lá. Esse movimento no dia vai ser maravilhoso. Só que quem entra nele não permanece. Você está me entendendo, amém? Não foi um mover que Deus iniciou. Frutos de falta de visão, que eu preciso fazer para colocar em movimento aquilo que tende a parar a vida dos meus discípulos. O pior de tudo é que se eu permanecer ainda nesse momento estático da falta de um mover de Deus, cada vez mais cego, esse nível vai me levar para um nível pior, o nível 2. Qual é o nível 2? Verso 3 fala que além dos cegos havia os mancos. O manquejar fala de pessoas instáveis, pessoas que não conseguem chegar a lugar nenhum. A Bíblia diz lá em 1 Reis, que quando os profetas de Baal foram clamar pelo fogo, o movimento de Baal que não vinha, eles se esquartejavam, mas começavam a manquejar em volta do altar. Sabe, esse manquejar aponta para coisas terríveis, de uma perna sadia e a outra morta. Hebreus fala que devemos ter não joelhos vacilantes, os nossos pés devem ser firmes. A pessoa cega, ela começa a viver no nível cíclico de inconstâncias e de fazer coisas que não está levando em lugar nenhum. E isso cansa demais. Passa um ano, o que eu fiz? Eu inventei moda, eu criei um tanto de coisa na igreja, mas parece que eu manquejei, patinei. Tem fugiu a palavra aqui, mas uma pesquisa feita sobre o que acontece sobre algo que geralmente acontece com uma pessoa destra. Se você pretende andar quilômetros como num deserto, em linha reta, o destro provavelmente ele poderá voltar no mesmo ponto, porque há uma lei que o puxa para a sua direita. Por mais quilômetros que ele anda, ele não percebe que ele já saiu do eixo que ele traçou, e a tendência é que ele dê voltas no deserto. Você se lembra do povo de Israel no deserto? Quantas vezes durante 40 anos eles passaram no mesmo ponto, na porta de Canaã? Sabe, uma pessoa que manqueja, ela não consegue romper para níveis superiores. Ela anda, mas parece que não saiu do lugar. Ela dá aquele avanço e retrocede. É a famosa lei do crente sanfona, balanço, montanha-russa, gangorra, sei lá o nome que você quer dar, mas você está me entendendo, amém? Amém? Nós não percebemos que há rompimentos para níveis maiores. Por quê? Porque eu não estou tendo visão da onde Deus quer me levar. É muito mais fácil eu começar a ficar andando em círculos, inventando e fazendo coisas que não estão promovendo novidade, ou que não está trazendo coisas grandiosas como Deus quer fazer. Esse é um segundo nível, a inconstância de líderes que não conseguem permanecer no movimento. Uma hora estão orando, mas outra hora não estão. Uma hora estão tão fiéis do TSD, mas a outra hora não estão. Uma hora estão tão animados com a célula, mas a outra hora já está pensando em entregar para o pastor. Eu sei que isso não acontece em Belo Horizonte, nem em Patinga, nem em outras, mas lá na minha região, lá no interiorzão de Minas, tem líder que fala: pastor, quando eu acho que o cara está indo, ele está voltando. Quando o cara está animado no domingo, depois de um Tadel, ele fala: nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. No outro dia ele está falando: pastor, não aguento mais, está aqui a minha célula. Sabe por quê? Geralmente as pessoas que manquejam são aquelas que perderam uma visão de fé, uma visão espiritual, e se tornaram de novo um líder almático. Um líder almático é aquele que é movido pelas emoções, circunstâncias. Se está favorável, eu estou bem, mas se não está favorável, eu não estou bem. Falta nele perseverança, persistência, foco, porque agora ele está manquejando. Líderes que manquejam não conquistam, não avançam. De fato, a falta de visão produz líderes que manquejam, a inconstância. Talvez não exista nada mais terrível
ou de ataque espiritual, de objetivo do diabo para atacar na vida de um líder do que a sua visão. O líder ter uma visão, ele de fato não vai produzir nada, frutificar nada, e ele vai ter muitas enfermidades. Certa vez, inimigos fizeram um cerco contra Israel. Israel ficou desesperado porque seria massacrado, e foi lá tentar propor uma aliança com o rei daquela nação, chamado Naás. Então, aquele Naás, que é literalmente uma personificação de Satanás, disse: eu faço uma aliança com vocês, da seguinte maneira: eu não mato ninguém se vocês arrancarem o olho direito. Me dá o olho direito de cada hebreu, de cada israelita, e eu deixo vocês sobreviverem. Então, atemorizados, eles falaram o seguinte: dai-nos 7 dias, se não aparecer um libertador, nós vamos arrancar o olho direito. O porquê que o diabo quer o olho direito? O olho direito é o símbolo, ou representa o olho da visão, da mira, do foco. Era o olho que eles tinham para tirar o escudo da frente da face e na guerra lançar a lança, o olho do foco, o olho da mira. Representa a visão que Deus deu à igreja, a cada um de nós. O diabo mira isso, porque se ele mirar, ele vai produzir líderes que manquejam. E quem permanece manquejando nessa vida de gangorra, de instabilidade, que uma hora está bem, uma outra hora não está, vai entrar no terceiro e o pior. Era o nível do paralítico que Jesus encontrou. O paralítico é aquele que levantou a bandeirinha branca dizendo: me rendo, não quero mais, chega. Para mim, não quero saber mais a obra de Deus, não quero saber mais o chamado, já estou frustrado demais, eu já estou cansado de não dar certo, eu já estou cansado de tanta frustração, não quero mais. O máximo que eu vou fazer é ficar sentado na beira do tanque, vendo o mover na vida de outros. Não me chame mais para nada, não quero fazer discípulos, não quero liderar, eu quero frequentar a igreja, cuidar da minha vida. Mas espiritualmente o paralítico é aquele que não faz diferença. É aquele que de certa maneira foi aprisionado, os seus talentos, o seu potencial, os seus sonhos, tudo morreu, porque ele perdeu um movimento que produziu cegueira, que produziu vida instável, manquejar, e agora o paralisou. O diabo quer paralisar líderes, porque ele sabe que é através de líderes que os moveres de Deus são liberados. O diabo morre de medo de um mover de Deus lá no seu bairro, ele morre de medo que a sua célula multiplique e vai ganhando aquela vizinhança toda. Então ele quer paralisar a vida do líder, porque o líder paralisado, ele fala: não vai acontecer mais nada. E se o líder falar: não vai acontecer mais nada, ele vai passar uma geração sem acontecer nada. Deus não empurra você para dentro do tanque. Fala para quem está ao teu lado: Deus nunca vai empurrar você para dentro do tanque. Ele não vai pegar você à força dizendo: não, queira ou não, eu vou ter um mover para a sua vida goela abaixo. Não, não funciona assim. Funciona como uma cooperação. Ele te criou, te deu livre-arbítrio, e é você que fala: Senhor, age em minha vida, eu te entrego o controle, move em mim. Quantos vieram aqui nessa noite querendo que Deus mova através de você? Interessante que então, o que iria curar essa geração doente, paralítica, que não faz o reino avançar, que não está sonhando com multiplicação, que não está sonhando em fazer discípulos, é um detalhe que há no verso de número 4. Olha para a sua Bíblia. A Bíblia fala que quando houvesse um mover dentro daquela casa de misericórdia, quando houvesse um agitar das águas, a Bíblia fala que o primeiro que entrasse seria curado imediatamente de qualquer doença. O mover de Deus cura a paralisia, o manquejar e a cegueira de uma forma instantânea, imediata. Alguém que mergulhasse nas águas vivas sairia andando, sairia frutificando, sairia cheio de uma visão celestial, sairia num mover de Deus. O diabo morre de mover de Deus, porque mover de Deus ativa aquilo que estava parado. Por isso, Deus quer liberar um novo mover lá na sua célula. Ele quer liberar um novo mover na vida dos seus discípulos, na sua vida, na vida da sua igreja. Quantos creem? Quantos querem se mover? Mas o verso 4 fala que há pelo menos 2 ingredientes necessários para que o mover acontecesse e curasse as pessoas. Quais são eles? O verso 4 fala que era necessário o anjo do Senhor, e era necessário o agitar das águas. Era necessário que ele fizesse algo. Sabe, nós temos sempre a tendência de olhar para os anjos do Senhor
como ministros celestiais, como aqueles apresentados em Hebreus 1, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, que se trata de nós, aquele que se acampa ao nosso redor. Mas Apocalipse já mostra a realidade de Jesus escrevendo as 7 cartas da Ásia, as cartas endereçadas à igreja. Mas antes de ser endereçada à igreja, era endereçada ao anjo da igreja. Nós entendemos que se trata do líder, da pessoa, do pastor que foi colocado ali. Porque o anjo, na essência da palavra, se esse texto é um texto alegórico, profético, que revela a igreja, e os nomes têm revelação, o anjo aqui tem a sua revelação no próprio nome, literalmente significa enviado, mensageiro. Por isso eu quero ser um profeta de Deus aqui nessa noite, para que você saiba, que se você está aqui hoje nessa conferência profética, que foi o Senhor que preparou, você é um enviado do Senhor. Você não está aqui porque você quer, mas Ele te pinçou no meio de uma multidão e disse: eu separei você, eu tenho um mover para a sua vida. Você crê? Por isso tem um anjão sentado do seu lado, uma anjona, olha que legal. Fala para esse irmão: você tem um anjo muito legal, sabia? Você até muito anjo mesmo, aleluia. Nós somos anjos, por quê? Porque são os anjos, os enviados, o que nós chamamos de líderes, que vão influenciar, que vão colocar em movimento aquilo que não está. Então diga comigo: liderança é colocar em movimento aquilo que ainda não está. Se um líder não está produzindo movimento, ele não está liderando. Eu vou repetir: se um líder não está produzindo movimento, ele ainda não está liderando. Se um líder não está produzindo mudanças, ele ainda não está liderando. Se um líder não está provocando um agitamento, ele ainda não está liderando. Ele foi colocado ali para influenciar, um desencadear, como alguém que toca um tambor e vai retinir aquele som, que vai ser espalhado e vai ser ouvido, e longe, a sua ação vai gerar um efeito. É por isso que Deus usa você para liberar um mover, que vai tocar em pessoas, que vai mudar o destino eterno delas, aleluia. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, para que os moveres se iniciem, aconteçam numa célula, na igreja, é necessário que os enviados se posicionem e falem: eis-me aqui. Grande problema é que esses enviados não entendem que, de certa maneira, depende deles essa ação, esse liberar, e eles continuam esperando, e fica um jogo de espera. Jesus fala que, a palavra fala que Jesus está assentado, e Ele está em espera que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés, e Ele deu toda a autoridade à igreja para pisar nos escorpiões e nas serpentes, e a Bíblia diz assim para a igreja: e as portas do inferno não prevalecerão contra você. Mas quem vai à porta é a igreja, não é a porta que vem até você. Então o Senhor está esperando que você faça um devastar no reino das trevas, que você vá e cumpra o seu chamado. Enquanto isso, nós estamos esperando que Jesus venha do trono e faça por nós: Senhor, expulsa esses demônios tudo, Senhor, manda um anjo. E Jesus está esperando por você, e nós estamos esperando que o anjo venha do céu. Essa mesma realidade acontece dentro da célula. Dentro da célula, o líder chega para o pastor e fala assim: pastor, eu estou esperando alguma coisa daquele povo. Aquele povo tem que reagir. Esse povo não leva visitante, esse povo está tudo parado, é tudo água parada, e dá dengue, você ouviu lá. Mas é isso que o pastor vai conversar com os membros da célula. O membro fala assim: pastor, eu estou esperando alguma coisa daquele líder, água parada lá, o cara não faz nada. E é um jogo de espera dentro da célula. Pode ser um jogo de espera, você querendo saber quem Deus vai usar, quem vai ser o iniciador de algo que vai provocar algo na vida de outros. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e fala assim: você está esperando o quê, meu irmão? Fala para ele: você está esperando quem? Sacode ele para acordar e fala: você foi enviado. Aleluia. Então nós temos que tomar a posição que eu fui enviado, eu sou a resposta. Deus enviou você para aquela empresa, para aquela escola, para aquela faculdade. Deus enviou você para essa família. Deus enviou você lá naquele bairro. Deus enviou você naquela cidade para produzir um movimento nessa geração. Não é a vez de Davi, não é a vez de Paulo, nem de Pedro, é a sua vez. Ele escolheu, foi você. Chegou a sua hora. Aleluia.
E se você não agitar as águas lá, é necessário uma geração se passar e uma nova se levantar. Você vai deixar isso acontecer? Fala para quem está ao teu lado: você vai viver um mover na sua geração. Aleluia. A pergunta então é: pastor, como que agita as águas? A resposta é simples: você nunca conseguirá produzir um movimento externo sem estar primeiro vivendo um movimento interno. Quem está entendendo aqui, diga amém. Se primeiro o Espírito Santo não agitar as águas internas da sua alma, como a canção que nós cantamos, agita as águas paradas da minha alma, você não vai agitar a alma de ninguém, você não vai agitar lugar nenhum, não haverá movimento. Para que moveres se inicie através de você, primeiro tem que acontecer dentro de você. Por isso que quando você começa a viver um mover com o Espírito Santo, você não precisa fazer força, você não precisa inventar moda, vai ser natural, vai ser automático, as coisas simplesmente vão começar a acontecer, porque está existindo uma ebulição das águas do Espírito dentro de você, está fervendo, e como um vulcão, vai acontecer uma erupção santa, vai transbordar, e aonde você chegar, a água viva vai ser jorrada na vida dos sedentos, na vida daqueles que estão necessitando da água de Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, antes de você jogar outros no tanque, você tem que ser o primeiro a mergulhar nele. E lá dentro você convidar outros, fala: vem para cá, esse negócio está bom demais. Eu estou experimentando o mover de Deus. Aleluia. Sabe como aquele avivalista que diz assim: eu fico colocando fogo durante a semana inteira, buscando o fogo de Deus, para que no domingo as pessoas venham me ver queimar. Há um fogo de Deus colocado pelo Espírito Santo dentro de você. Aleluia. Ok, pastor, mas como que se inicia o mover de Deus dentro de mim? Eu acho que eu vou deixar para responder essa pergunta na conferência do ano que vem. E você ora, porque o tempo está acabando. Você quer saber como que se inicia um movimento dentro de você? A resposta está no texto. Jesus vai até aquele paralítico que não tinha movimento nenhum e diz o seguinte para ele. Verso de número 7, ou melhor, verso de número 6. Quando viu deitado, Jesus, que teve compaixão, perguntou para ele: você quer ser curado? Tem uma frase que ficou conhecida no Brasil por uma propaganda que diz que são as perguntas que movem o mundo. O Senhor usava o poder de perguntas. Perguntas nos confrontam, perguntas celestiais nos colocam em movimento. O que vai desencadear um mover de Deus interno na sua vida é quando você ouve as perguntas celestiais e dá a resposta certa. A resposta certa é a chave. Quando você for aprovado na pergunta que o Senhor está te fazendo, naturalmente ou automaticamente um mover de Deus vai ser desencadeado. Porque quando Ele está provando você com uma pergunta e você é aprovado, logo vem a promoção. Sabe, esse princípio é uma realidade. Tiago 1,12 fala dessa sequência. Primeiro eu sou provado, para ser aprovado, para depois ser promovido. Se a promoção é os céus abertos, se a promoção é um grande mover que Deus vai começar através de você, você precisa aprender a dar a resposta certa. Então eu posso dizer que a falta de mover de Deus na sua vida, ou na sua célula, ou na sua igreja, é porque você tem dado respostas erradas. Respostas erradas fecham o céu. Respostas erradas nos impedem de viver aquilo que Deus veio liberar. Aqui está um homem que tinha as 3 enfermidades: cegueira. O próprio Deus veio em carne. Enquanto ele esperava que Deus mandasse um anjo, um simples anjo, Deus se fez gente, se levantou do trono e veio à terra como um homem. E era o próprio Deus diante dele dizendo: não mandei anjo nenhum, eu mesmo vim aqui, eu mesmo estou aqui. E ele não sabia quem era. Cegueira. Nós perdemos a percepção do que Deus está fazendo. Segundo, ele era um homem totalmente inconstante pelas respostas que ele deu. Agora eu vou te mostrar. E terceiro, ele assumiu a forma de um paralítico. Então o Senhor fala para ele: você quer ser curado? Só tinha 2 respostas plausíveis. Quais são? Sim ou não? É um absurdo, uma calamidade de saber que esse infeliz respondeu não? Está aí no texto, a Bíblia diz aqui, no verso de número 7, disse o paralítico: Senhor, não. Depois do Senhor, a primeira palavra é não.
Eu estou lendo pela NVI, a sua Bíblia pode ter uma outra versão, em palavras em ordem diferentes, mas está claro no texto que pelo menos 2 vezes foi negativo. Não. Você fala, quem é o doido que se Deus viesse agora em pessoa, encarnado, olhasse para você e perguntasse assim: você quer que eu te use para um grande mover nessa nação? Você quer que eu comece um reavivamento através de você? Você quer que eu ganhe a sua cidade inteira usando você? Quem falaria em sã consciência? Não. Quantos querem que Deus use você? Qual é a resposta que você dá? Mas o problema é que nós damos não todo dia, meu irmão. Você fala, não pastor, eu não sou igual a esse paralítico. Esse paralítico nos representa. Se é uma alegoria profética, ele representa uma geração que não está vivendo o movimento de Deus, porque está dando respostas erradas. Como que damos respostas negativas? É claro que não é descarado, não e pronto, acabou. Nós damos respostas erradas pelas nossas desculpas esfarrapadas, justificativas. Tem um ditado que diz que quem quer sempre dá um jeito, quem não quer sempre dá uma desculpa. Pergunta para quem está ao teu lado, quais são as suas desculpas? Você tem dado algumas aí. Não tenho tempo, eu estou tão cansado. Isso está me sobrecarregando. Isso está ficando pesado demais. Quais são as suas desculpas que têm te afastado do mover de Deus? Falta de tempo? Eu creio que não existe falta de tempo. Existem prioridades erradas. Você sempre vai ter tempo para aquilo que você valoriza. Você está valorizando o mover de Deus na sua vida? A resposta desse homem representa 2 desculpas que uma geração tem dado por séculos ao Senhor. Ela é dividida em 2 partes. Deixa eu correr aqui, porque parece que o tempo parou, o negócio travou aqui. Diz assim, o verso de número 7: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Faz cara de piedade para quem está do seu lado e fala assim: ô dó. Eu sei que não tem isso aqui em Belo Horizonte, nem em Patinga, nem nas cidades representadas, mas lá na minha região. Pastor, sabe que a célula não multiplica? Sabe por que esse discípulo não rompe? Ganhei mais 2 horas, aleluia. Apagaram, né? Sabe por que está dando tudo errado? Transferência de responsabilidade. A culpa é sua. O senhor não me deu um discipulador bom. A culpa é do meu discipulador, do meu líder. Não está investindo em mim. Eu estou lá largado, sozinho. Não há treinamento, não há. Nós transferimos. Sabe por quê? Porque uma pessoa cega perde o olhar celestial do agir de Deus e coloca os olhos nos homens. Queremos esperar no horizontal e não mais no vertical. Não tenho ninguém que me ajude. Em última análise ou instância, quem transfere responsabilidade, culpa, acabará culpando o próprio Deus. A culpa é sua, Senhor. Se o Senhor fizesse mais, me capacitasse mais. O que você precisa mais para que o mover de Deus aconteça na sua vida? Ele te deu tudo. Jesus é tudo que você precisa. Ele te deu o Espírito Santo que te diz: eu sou o teu ajudador, eu estarei dentro de você, o meu poder opera em você, e agindo eu, quem impedirá? Diga para quem está ao teu lado: o Espírito Santo é a sua fonte, os homens são apenas canais. Diga para ele: se um canal entupir, ele libera outro. Você precisa do Espírito Santo. Aleluia! Era o Senhor falando: eu vou desatar um mover na sua vida. E o cara começa a tacar a culpa nos outros. Qual é a segunda desculpa dele? Deixa eu pular muita coisa aqui para acabar. Ele fala assim: Senhor, não tem ninguém que me ajude. Mas a segunda desculpa, ele fala assim: enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim, faz o beicinho e fala: ô dó, tadinho, vitimizado. Pastor, estou nessa igreja, pastor, são 38 anos. Quando eu penso que você vai me colocar aqui em cima, o outro me passa a rasteira. Eu vou embora daqui. Não, eles estão me barrando, me perseguindo, me bloqueando, estão com inveja de mim. Eu já podia ser supervisor, arrancaram as minhas células, aprontaram comigo. Falta de mover é resultado de uma geração enferma na alma, doente, cheia de milindragem, contando coisas do passado. Estava até muito bom esse MDA, até o discipulador pisar no meu carro. Estava até muito bom, até que puxaram o meu tapete. E essa síndrome de vítima afasta o mover de Deus na sua vida. Esse camarada apontou e transferiu a culpa para as pessoas. Ninguém me ajuda,
e todos me atrapalham. Ninguém me ajuda e outros vêm e roubam a minha hora. Eu quero encerrar te falando a receita, ou a palavra de desatar. Jesus viu 3 enfermidades e Ele deu 3 palavras curativas para mudar a história desse paralítico. E essas são as 3 palavras que vão liberar o mover de Deus na sua vida nessa noite. Está no versículo de número 8. Jesus disse, diga comigo, Jesus disse: a palavra de Deus libera um movimento sobre você. Eu quero ser um profeta do Senhor, um enviado do céu, para liberar essa palavra, que vai desatar mover de Deus na sua vida, que venha agitar as águas da sua alma. Primeira palavra, verso 8, levanta-se. Sabe, essa foi a palavra usada pelo anjo quando o profeta Elias estava com depressão. Ele dormiu um sono, o Senhor toca nele através do anjo, e ele fala: levanta-se, come, bebe. Eu não creio que o anjo ou Jesus, para trazer um impacto de despertamento, chegasse nele assim: ô Elias, levanta aí, mano, levanta, tadinho de você, levanta. Olha para o seu irmão que está ao teu lado, toca nele com muito amor e respeito e fala: levanta, meu irmão, você está precisando dar uma levantada, você está muito deitado, paralisado. Você crê que foi assim? Não, eu creio que aquele anjo tocou em Elias falando assim: levanta-te. Você consegue imitar esse anjo aí no ouvido desse irmão que está precisando acordar? Dá uma gritada. Tem um irmão atordoado lá atrás, ele estava dormindo, agora ele está assim, ó. É mais ou menos Elias. O levantar libera a visão, libera você elevar os olhos, como Jesus disse: os campos estão prontos. Levanta os olhos, levanta, tira essa postura que você estava, de achar que o tempo não é agora. Levanta-se, porque o seu tempo chegou, a hora do mover de Deus é agora. Deus determinou esse momento e você não vai perder. É agora, em 2018, coisas grandiosas estão para acontecer na sua vida. Você pode aplaudir Jesus direito aí, né, meu irmão? A segunda palavra que liberou o movimento foi: pega a sua maca. Fala para quem está ao teu lado: pega a sua maca. Isso é muito difícil, meu irmão. Pegar a maca dá muito trabalho. É muito melhor você deitar na maca. Sabe por quê? Gente vitimizada e que fica muito tempo doente, vicia. Tadinho de mim, ora por mim, irmão. Tadinho, não dou conta de mais nada. Eu preciso de pelo menos 4 irmãos para carregar a minha maca, abrir um buraco no teto e me levar até Jesus. Tem gente que está assim agora: eu estou um soldado ferido de depressão espiritual, não aguento mais, 4 irmãos para me carregar. Só que esse depressivo espiritual, ele está gostando do negócio, ele está querendo permanecer deitado em berços esplêndidos. Aleluia, cuida de mim, leva-me para a célula. Mas você não foi chamado para ser carregado, você foi chamado para carregar o peso da obra de Deus. Você é um guerreiro, você foi chamado para colocar em movimento aquilo que não está. A maca é símbolo daquilo que te impedia, e o Senhor manda ele carregar aquilo que o impedia. Você pode ter história triste que for, testemunho terrível, puxaram o seu tapete, te fizeram o que foi, mas você não vai parar por causa disso. Você vai avançar, você vai levar a maca no ombro, que vai ser o seu testemunho dizendo: um dia fizeram algo, mas o Senhor me colocou em movimento. E a maca nos seus ombros é o sinal que outros paralíticos vão colocar deles no ombro também. E você vai ser aquele Davi que inicia um exército de valentes que antes não era nada. Quantos entendem isso? Diga amém. E a última palavra que liberou de fato o mover, eu queria que você fizesse até um ato profético quando entendeu o que o Senhor disse. Na NVI, no verso 8 fala: levanta-se, pega a sua maca e ande. Não, você não entendeu, não, você não entendeu. Há uma liberação, alguns estão começando a andar. Você vai começar a se mover, dizendo: esse é o tempo de mudança, esse é o tempo de avivamento. Começa a marchar onde você está, dá uma volta aí, começa a pisar na cabeça do cão e fala: esse é o tempo de movimento. Tem uns paradinhos aí perto de você. Fala: meu irmão, move! Você foi chamado para mover. Faz alguma coisa.
Eu quero convidar aqueles que querem pular no tanque nessa noite, porque você está falando, essa palavra foi do céu para mim, pastor. Eu estava uma água parada, a minha célula estava uma água parada, o meu ministério, os MDAs, mas agora há um rompimento e o que estava parado começa a andar. Eu quero orar por você enquanto nós adoramos ao Senhor. Eu sinto o manto da glória de Deus entrando aqui para desatar, para tocar, para curar, para libertar, para desprender amarras. Vamos fazer um ato profético. Comece a andar e se mover em coisas que você não estava fazendo antes. Clame um clamor que você não estava clamando antes. Ore uma oração que você não estava fazendo antes. Faça uma adoração que você não estava fazendo antes. Mova a sua resposta. Ativa o céu. É a sua resposta que ativa o céu. Eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Pai, eu amo. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu posso ouvir o seu clamor, eu posso ouvir o seu agitar. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Diga mais. Quero ir mais fundo. No lugar secreto. Eu quero receba o toque do Espírito Santo. Queremos ir mais fundo em ti, Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo. Pai, eu amo tua presença. Olha para mim, algo Deus está para derramar nesse momento. Eu quero ser esse anjo enviado dos céus na sua vida para profetizar que algo está sendo desencadeado da parte do Senhor. Levanta suas mãos para receber. Eu profetizo nesses próximos instantes. Eu não preciso até você tocar você. A expectativa daquele homem era que um anjo viesse do céu, mas era Jesus que estava na frente dele. Jesus está na sua frente. Jesus está aí sobre você. E a palavra que eu libero é o seguinte: imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Tem algo imediato que está acontecendo agora nesse instante. Nos próximos minutos uma unção vai cair sobre você, um desatar, um mover. Se você crê, receba, 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 receba. Tudo que eu mais quero é te ver.
mais perto, onde eu te encontro. Pois a tua glória